Marcos capítulo 9, de 14 a 27. O texto sagrado diz: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um, do meio da multidão, respondeu: mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra. Ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. Pediu aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus clamou à geração incrédula: até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Eu quero que a gente possa prestar bastante atenção, em especial, nessa declaração: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Verso 25 a 27 agora. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Pai, nós oramos que a tua boa palavra alcance não apenas a razão, o íntimo do coração, que ela venha nesse momento ao encontro dos nossos corações como alimento para o nosso espírito e também alimento para a nossa fé. Que ela provoque, ó Deus, alinhamento na nossa crença e que ela conduza-nos pela ação personalizada do teu Espírito a uma mudança de atitude naquilo que o Senhor espera de nós, no quesito das ações práticas. Nós suplicamos graça e favor do Senhor para que de fato a ação da tua palavra, mais uma vez, traga as marcas do sobrenatural de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós temos aqui um episódio onde o Senhor Jesus não apenas cura, ele liberta um menino terrivelmente opresso. Mas eu gostaria que, olhando o contexto de tudo que aconteceu, das falas que nos foram registradas, não por acidente, mas intencionalmente, o Espírito Santo nos guiou a ter acesso a esse conteúdo. E basicamente o que nós percebemos é um pai com um filho em grande necessidade. Nós podemos dizer que esse homem estava no lugar certo, diante da pessoa certa, que era Jesus, para poder receber socorro. Mas o que o texto nos ensina é que não adianta estar no lugar certo, diante da pessoa certa, com uma atitude errada. Quando Jesus chama aquela geração de incrédula, aquele pai diz: trouxe para os seus discípulos resolver, mas eles não puderam. O desabafo de Jesus me chama a atenção. Ó geração incrédula, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Basicamente o que eu e você precisamos entender é que incredulidade, ela desagrada a Deus, ela fere profundamente a Deus. Mas nesse mesmo momento nós também temos orientações nas escrituras muito claras sobre aquilo que agrada a Deus em contraponto. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe e que Ele é galardoador, traduzindo, recompensador, abençoador de todos aqueles que o buscam. Quando olhamos para as escrituras, é evidente que o tipo de atitude correta de fé agrada o Senhor e que uma atitude de incredulidade sempre produz o contrário. Em Marcos, no capítulo 3, no verso 5, a Bíblia diz: então Jesus, olhando em volta, indignado, entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas. Ele está no ambiente de incredulidade, está para ministrar cura a um homem que tinha uma mão mirrada.
E, evidentemente, quando olhamos para esses relatos, eles nos ajudam a compor um entendimento. Deus espera de nós fé. E o tema da minha mensagem hoje é a responsabilidade de crer. Porque se Deus não age a não ser por meio de fé, e a Escritura é muito clara sobre isso, o justo viverá da sua fé. Nós não apenas nos convertemos de fé, nós vivemos de fé, né? Nós precisamos entender claramente, né, esse desenho de que sem fé não só é impossível agradar a Deus, mas nós não recebemos nada de Deus. A Bíblia é muito clara, desde a salvação. Quem crer, será salvo. Quem não crer, condenado. Nós não acessamos absolutamente nada do que Deus tem. Tiago capítulo 1 diz, peça porém com fé, não duvidando. Porque o que duvida, não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma. Ou seja, não receberemos absolutamente nada. Então é necessário que haja fé. Alguns atribuem que a fé, como é uma dádiva divina, precisa vir dele, é decisão dele, o que geraria para mim um protocolo confuso, quase que excessivamente burocrático. Deus me diz, sem fé eu não posso fazer nada por você, mas sou eu que te dou fé. Logo, se eu não tenho fé, foi ele que não me deu. Nós precisamos entender que a responsabilidade de crer é nossa. E como acessar esse lugar. E eu creio que nós temos algo nessa conversa que é importantíssimo que a gente perceba. Quando esse pai simplesmente, né, se dirige a Jesus, eu e você precisamos entender que nos versículos anteriores, nós temos Jesus, né, no monte, a transfiguração, 3 dos seus principais discípulos, dos mais próximos, estavam com ele. E agora quando Jesus desce, com Pedro, Tiago e João, ele chega e ele encontra a multidão ali, literalmente, né, a Bíblia diz que havia uma discussão. Escribas, né, estão discutindo com os discípulos. E Nosso Senhor chega e basicamente a pergunta, se fosse na linguagem de hoje, seria, o que é que está pegando? O que é que está rolando aí? E nem os escribas estão atacando os discípulos, nem os discípulos estão sendo atacados, responde. Quem responde foi o pai do menino. Mestre, eu trouxe até o Senhor meu filho. Eu pedi que os seus discípulos expulsassem, mas eles não puderam. Basicamente, eu tenho um problema e eles não puderam fazer nada. Aí, o que ele fala para Jesus? Se você olhar, por exemplo, o versículo 22, ele vai dizer assim, mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, porque eles não puderam. Então, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ele diz, eu vim para um grupo que não pôde resolver, eles não podiam. Se o Senhor pode, ajude. Agora, olha a resposta de Jesus, verso 23. Ao que Jesus respondeu, Jesus vai literalmente remedar, repetir a pergunta dele. Se podes, se o Senhor pode. Jesus está dizendo, você está jogando para mim a responsabilidade? E Jesus devolve, como diziam os antigos, a batata quente. E diz, tudo é possível ao que crê. Jesus está dizendo, a possibilidade está em mim no sentido de ter o poder de carregar a solução. Mas de acesso, a possibilidade está em você. Se você crer, vai acessá-la. Se não crer, não vai acessá-la. E sabe, isso precisa ficar claro para mim e para você. Nós precisamos parar de achar que Deus responde necessidade. Deus responde fé. Toda pessoa tem necessidade de ser salva, mas se não crer, não vai acessar a salvação que Deus disponibilizou. Porque Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Mas eu e você precisamos entender que o próprio Deus o tempo todo joga para mim e para você a responsabilidade. Você lembra do que Jesus fala para a irmã de Lázaro? Se creres, condicional, se, verás a glória de Deus. Ele está dizendo, ver a glória de Deus não depende só da minha decisão de manifestá-la. Depende de você acreditar. Então, se a fé tem de fato esse papel, e eu e você entendemos qual é a nossa responsabilidade, gente, isso vai aparecer o tempo todo nas Escrituras. Eu não quero ser exaustivo aqui, porque, né, o nosso propósito hoje é ser prático, provocar resposta, mas nós precisamos de alinhamento doutrinário. Em Mateus, no capítulo 8, no verso 13, Jesus fala com o centurião, seja feito conforme a tua fé. Jesus não falou, seja feito conforme o meu poder, seja feito conforme a minha grandeza e soberania. Ele falou, seja feito conforme a sua fé. Em Êxodo, no capítulo 14, versos 15 e 16, quando Moisés está diante do Senhor clamando, né, por socorro e intervenção, porque saíram do Egito, agora o faraó está perseguindo, eles estão diante do Mar Vermelho, não tem para onde fugir. O que é que Deus responde para Moisés? Porque clamas a mim, diga ao filho de Israel que marche. Deus está dizendo, já tirei vocês de lá, disse que ia livrar. Agora você vai parar diante do obstáculo esperando que eu faça? Ande, em frente, mas tem um mar, ande.
E a Bíblia nos mostra um dos maiores milagres que a humanidade já viu, aquele mar se abrindo diante deles, né? Nós podemos observar várias vezes. O apóstolo Pedro, no capítulo 3 de Atos, nós vemos, né, que ele é um instrumento de Deus para que um paralítico fosse curado. E é interessante que a Bíblia mostra que o resultado foi que todo mundo passou, né, a louvar, exaltar a Deus depois da cura daquele paralítico. Agora, o apóstolo Pedro pregando, ele vai dizer no versículo 12. Se você for rápido de endereço e quiser acompanhar, eu vou ler o 12 e o 16 de Atos 3. No 12 ele diz: quando Pedro viu isso, dirigiu-se ao povo dizendo: israelitas, por que vocês estão admirados com isso? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito esse homem andar? Pedro está dizendo: não foi a gente que resolveu. Então quem foi? Verso 16. Pela fé no nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu esse homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Ele está dizendo que quem fez não foi a gente, foi o nome. Mas a fé no nome permitiu que ele recebesse aquilo que ele recebeu. Quem está entendendo? Texto após texto, nós podemos percorrer as declarações das Escrituras. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, nem se fala, nós temos inúmeros exemplos. Em Atos, no capítulo 14, a Bíblia nos fala que Paulo e Barnabé estavam ministrando numa cidade chamada Listra. Lá, eles também seriam instrumentos de Deus para que uma cura acontecesse. Verso 8, vou ler do 8 a 10 de Atos 14. Em Listra, costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento e que nunca tinha conseguido andar. Esse homem ouviu Paulo falar. Quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado. Se você puder, repita comigo: viu que ele tinha fé para ser curado. Disse a ele em alta voz: levante-se direito sobre os pés. E o homem saltou e começou a andar. A partir disso, o evangelho vai prosperar naquela cidade. Nós temos, né, um grande impacto acontecendo. Mas, versículo 15, você vai ver Paulo e Barnabé dizendo: senhores, por que estão fazendo isso? Que quiseram prestar culto a ele, como se eles fossem divindades. Nós também somos seres humanos como vocês, sujeitos aos mesmos sentimentos, e anunciamos o evangelho a vocês para que se convertam dessas coisas vãs ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. E a partir daí ele vai pregar o evangelho. Mas de novo eles estão dizendo: não foi a gente, foi a fé. Texto após texto, a responsabilidade de crer sempre estará colocada sobre o homem. E eu e você precisamos compreender isso. No Evangelho de Marcos, nós temos um texto que tanto, né, retrata um episódio na cronologia do ministério de Jesus, da vida dos discípulos, como também nos ensina um princípio. Marcos 4, a partir do 35, diz: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o senhor não se importa que pereçamos? Ele diz: nós estamos na iminência de naufragar, de morrer, e o senhor está aí dormindo. Verso 39, ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Ele não pergunta só por que vocês não têm, como que ainda, depois de tudo que vocês já viram, vocês não têm fé? Vocês estão me seguindo porque acreditam que eu sou o Messias. Vocês acham que o Messias ia afundar, ia naufragar, que Deus teria feito essa obra pela metade e mal feita dessa forma. Mas de novo a pergunta é: por que vocês não têm fé? Basicamente, como eu disse, não importa quantos textos a gente vai caminhar, nós vamos descobrir de quem é a responsabilidade de crer. Eu lembro do dia que essa ficha caiu, mas caiu para mim com força, com clareza. Eu acredito que isso deve ter sido no início de 1998. E no final de 97 eu tive um problema numa mudança, fiquei com uma hérnia de disco terrível, né, que me deixou assim de cama um mês sem conseguir andar. Quando eu saí da cama e estava assim me arrastando com muita, né, dificuldade, eu lembro que eu tinha que cumprir um compromisso de uma agenda e pregar em outro estado, né? E lá fui eu para pregar. Mas a viagem me fez piorar um pouquinho, né? Estava melhorando o quadro, mas aquele tempo todo da viagem, sentado, forçando. E eu lembro que para eu subir
né? Sair da cadeira onde eu estava, chegar até o púlpito, eu brinco que foi quase uma eternidade, que eu literalmente me arrastava. Quando eu cheguei lá, não precisava explicar nada para ninguém. Mas mesmo assim, o que eu fiz? Fiquei debruçadinho na mesa. Eu falei, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Tive um acidente, estou com a hérnia de disco séria, estou em crise, estou com dor, vim para honrar minha palavra. Mas está difícil até ficar em pé. Então vocês me perdoem, eu vou ficar debruçadinho. E estou pregando o tempo todo desse jeito. Lá pelo final, o Espírito Santo me traz uma palavra de conhecimento do meu espírito. Nietzsche declara, chame à frente todas as pessoas que estão sofrendo de hérnia de disco. Eu comecei a rir. E do jeito que estava rindo, falei, gente, casa de ferreiro, espeto de pau. Falei, eu nesse estado, acabei de receber uma palavra de Deus. Chame à frente os que estão sofrendo de hérnia de disco. E o Senhor me falou algo que eu nunca ouvi, nem antes nem depois. Eu vou curar todos. Gente, mesmo quando nós estamos num ambiente de cura, não é todo mundo que tem o mesmo problema. Não é todo mundo que você ministra, né, que recebe por inúmeros motivos, inclusive muitos deles além da nossa capacidade de explicação. Mas eu falei, se você consegue crer na palavra de Deus e tiver esse problema, ninguém vê por outro problema, que eu não oro por outra coisa. Mas se tiver, vem à frente. O auditório devia ter umas 400 pessoas. Uns 20 vieram para frente. Eu falei, certeza que todo mundo é hérnia de disco? Sim. Eu falei, vamos separar para eu saber por onde eu começo. Aí eu falei, quem está com dor, em crise, vem para o lado de cá. Quem não está sentindo dor nesse momento, espera do lado de lá. Porque eu falei, a melhor forma de ver se Deus vai agir é para quem está sofrendo, para quem tem como averiguar. Só 3 ficaram do lado de lá. A maioria veio tudo do lado de cá. Eu falei, todo mundo zoado assim? Alguém falou que nem o senhor. Ok. Aí lá vou eu orar. Deus está aqui para curar a hérnia de disco. Gente, eu me senti um pateta. Eu disse, Deus não faz isso comigo. Mas eu fui lentamente, desci. Eu lembro quando eu cheguei perto do primeiro, imaginando que não estava inspirando nem um pouco de confiança. Só olhei para ele e falei, você está pronto? Ele falou, estou. A hora que eu estendi a mão para tocar nele, gente, foi quando saísse um tiro de canhão do meu ombro. Uma coisa correu e foi sincronizado, né? Eu estava com a mão em movimento. A hora que eu toquei na testa dele, eu senti que aquele calorão que correu no meu braço, né, saiu pela ponta da minha mão. Eu vi a reação dele. Eu deduzi. O que saiu daqui entrou ali. Falei, o que acontece? Ele falou, entrou um negócio quente a hora que o senhor me tocou. Falei, procurador, meu Deus, não tem mais. Aí tudo que você precisa na hora de me cura é o primeiro dar certo. Aquilo mexe com a fé de todo mundo. A hora que ele começou a pular, dançar, não tem mais nada. Eu olhei para o segundo e falei, você está pronto? Ele falou, estou pronto. A hora que estiquei a mão, a mesma coisa. Nunca senti isso antes, nunca senti depois. Não estou criando regra nem doutrina. A hora que estendi a mão, ele reage semelhante ao primeiro. Eu falei, esquentou aí? Ele falou, não, então uma coisa fria. Eu falei, estava quente quando saiu daqui. O problema do termostato é contigo. Eu falei, a dor. Meu Deus, não tem. Gente, um por um. Ele sendo curado na hora. Só que entre um e outro, como é que eu andava? Depois de uma meia dúzia, eu pensei, eu tenho que pegar isso para mim também. Mas ficaria muito feio eu botar a mão em mim mesmo. Aí eu tentei discretamente, tipo mulher grávida, botar a mão nas costas, não sentia nada. Botava no outro, tiro de canhão, calor, né? Botava em mim, nada. E eu fui vendo aquelas pessoas, uma por uma, ser curada. E quando terminou, para não dizer que eu estava do mesmo jeito, um pouquinho pior pelo esforço. Eu lembro que o palco era um pouco mais baixo do que esse. E quando terminou a reunião, eu sentei no palco, eu estava assim, meio desgostoso com Deus. Eu falei para Deus, todo mundo foi curado. E eu estou no mesmo estado. Falei, se alguém me acusar de falta de fé, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial. Eu parei de pregar na hora. Nesse estado, eu fiz esse papel de pateta, falei para Deus. Porque eu criei na sua palavra. Eu criei que o Senhor ia fazer o que o Senhor fez nos outros. Como é que não tem fé? Aí eu falei, se alguém acusar de falta de unção, eu recorro ao Supremo Tribunal Celestial. Tiro de canhão, nunca aconteceu antes. O calor correndo do braço, a unção era perceptível. E eu falei para Deus, por que é que eu não recebi? O Espírito Santo falou comigo nítido e claro, eu não esperava pela invertida. Ele falou, o propósito dos dons do Espírito que operaram em você são para edificação de outros e não para edificação pessoal. Eu falei, então eu vou ter que esperar um aparecer, me revelar, me chamar para resolver meu problema. O Espírito Santo falou comigo, ou isso, ou você decide usar a fé que você prega. A responsabilidade é sua. E naquele dia eu percebi que mesmo botando a mão, tentando entrar na onda, eu estava vendo as pessoas serem curadas por uma manifestação da unção, de uma determinação de Deus. Mas eu percebi que minha fé não estava pronta para aquilo. Mas sabe o que eu fiz? Chamei a responsabilidade, falei, eu vou resolver isso. E não importa o tempo que leve. Foram 6 meses.
confessando a palavra de Deus todo dia, tudo quanto é versículo de cura, né? Tudo quanto é reunião. Gente, nas células, assim, eu quase acelerei a calvície de tanta posição de mãos. Não tinha lugar que eu estava que eu não orasse, que eu não declarasse, que não pedisse oração, até que um dia finalmente desapareceu. Outro dia alguém perguntou, pastor, como foi? Eu falei, não sei, estava num batismo, né? Nós fazíamos o batismo num rio, era um lugar bonito, tinha um piquenique, e alguém falou, pastor, a moçada está pulando lá do alto da cachoeira, e nós estamos preocupados, será que não dá para o senhor dar uma averiguada, ou até regular para a gente não ter nenhum imprevisto? Aí cheguei lá e falei, gente, vocês estão se arriscando aí. Aí um falou para mim, pastor, eu sou bombeiro, já mergulhei, é fundo, não tem perigo de achar pedra, não tem sucção subterrânea. Ele falou, e eu estou de olho, se eu precisar, inclusive sou o salva-vida, pode ficar tranquilo. Falei, certeza, não tem problema? Ele falou, certeza. Falei, então vou pular também. Foi um dia, quase 30 anos atrás, né? Subi, em vez de só mergulhar para lá de pé ou de ponta como eles, ainda resolvi dar uma de exibido. Irei de costas e dei um mortal para cair de pé. Quando eu dei um mortal, gritou, as costas! E foi só nesse momento, antes de dar o tibum dentro d'água, que eu lembrei que eu não poderia ter feito. A hora que eu saí, ele falou, não doeu. Eu falei, nadinha. E aí eu fazia todos os movimentos. Honestamente, eu não sei se aconteceu naquela hora, se aconteceu antes, mas foi a hora que eu percebi. O que eu entendi e eu decidi usar para a minha vida. Nós precisamos parar de transferir para Deus. Um homem rico pode fazer uma doação generosa para você ou para qualquer causa. O fato de ele ter o poder não significa que ninguém vai receber nada. Ele tem a capacidade financeira. Agora, se ele quiser, a conversa começa a mudar. E muitas vezes nós olhamos para Deus quase como assim, o Senhor pode, o Senhor talvez queira, mas se não está fazendo, não deve estar querendo. Por quê? A gente não entende essa dinâmica de acesso da fé do lado de cá. E nós precisamos chamar a responsabilidade. Quem está entendendo? Dito isso, segundo tópico. Primeiro é o questionamento de quem é a responsabilidade. Segundo, crer é uma decisão. Quando Jesus não apenas repreende, né, aquela geração, porque, gente, as palavras de Jesus são fortes aqui. E eu e você precisamos, de fato, dar atenção a isso, né? Quando, no verso 19, Jesus exclama, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando vou ter que suportar? Ele está dizendo, é duro ver essa falta de fé de vocês. E aí, nós temos um momento específico, onde aquele pai vai dizer para Jesus, se pode? Jesus diz, se pode, não, tudo é possível que crê. Não jogue para cima de mim, depende de você. É você que tem que ter um posicionamento de fé, para você poder acessar aquilo que eu posso e aquilo que eu quero fazer. No momento que Jesus fala isso, o que esse homem declara? Verso 24. Imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio. Mas ele parou aí? Não. Ajuda-me na minha falta de fé. Basicamente ele está dizendo, eu decido crer, eu vou usar o que eu tenho, mas eu não tenho tudo o que eu preciso. Quando ele diz ajuda na minha falta de fé, ele não está dizendo que não tem fé nenhuma. Semana que vem, se Deus permitir, eu quero ter outra conversa com vocês sobre como nós podemos intencionalmente fazer a fé crescer. Mas a fé é uma decisão. Bastou essa decisão. E basicamente aquele homem estava dizendo assim, entre o copo cheio e vazio, eu olho primeiro, né, para a metade cheia, né? Ele diz, eu creio. Ele toma uma decisão, eu decido crer. E a partir daquele momento, o mesmo pai que não conseguiu o resultado antes, agora vai ver um milagre de cura e libertação acontecer. Por quê? Ele tomou uma decisão. Uma decisão que eu e você também precisamos aprender a tomar dia a dia. A fé não é sentimento, gente. É decisão. Você pode repetir isso comigo? Diga, a fé não é um sentimento. É uma decisão. Agora, a Bíblia também fala sobre combater o combate da fé. Que combate é esse? A fé não só não é um sentimento, como muitas vezes é uma decisão que nos leva a lutar contra sentimentos que são opostos à decisão da fé. É uma batalha de fé. E nós vamos ter que aprender a lutar sobre a fé. Mas isso é assunto semana que vem. O que Jesus fala para um outro homem, Jairo. Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Esse homem chega a Jesus e fala, Senhor, minha filha está terrivelmente enferma. E ele pede que o Senhor Jesus a ajude. E o Senhor Jesus diz, eu vou curá-lo. E está indo para a casa do homem. No meio do caminho vem a mulher hemorrágica e fura a fila.
Literalmente, porque quem estava na vez era o Jairo. Você já teve essa sensação de que você está orando, tem uns crentes que furaram a fila, passaram na sua frente, receberam um milagre, mas nessa de Jesus atende a mulher e tudo que aconteceu, alguém chega, né, para o Jairo, verso 35 de Marcos 5. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga dizendo, sua filha morreu. Por que você ainda acomoda o mestre? Deixa quieto. Deixa o mestre em paz. Em outras palavras, não tem mais nada a ser feito. Verso 36. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, ao que eu e você vamos ter que decidir muitas vezes, sem levar em conta o que outros estão dizendo. Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. As traduções antigas, não temas, crê somente. Presta atenção, fé e medo não dividem o mesmo ambiente. Se a fé entra, o medo tem que sair. Se o medo entra, provavelmente a fé está saindo. Jesus olha para ele e diz, não tenha medo. Tipo, não assuste com o que você ouviu. Se posicione. Jesus está dizendo, a responsabilidade de crer é sua. A decisão é sua. Tome o posicionamento. E a Bíblia nos mostra que na sequência, Jesus vai fazer o quê? Ressuscitar a menina, que não deu tempo de curar. Aqui eu quero trazer um insight do nosso saudoso pastor Francisco. Eu lembro de uma época que eu estava numa crise. Eu falei, ó, Deus me prometeu umas coisas, Ele não fez, está piorando. E ele me citou esse texto. Ele falou, Jesus prometeu curar a filha de Jairo. Atrasou, ela morreu. O que ele fez? Pagou a conta com juros e correção monetária. Arcou com todas as consequências do atraso, entre aspas, da ação dele. Eu e você precisamos entender e crer de todo o coração. Quando nos posicionamos. Gente, se é sobrenatural, não tem fácil e difícil. Uma vez, trouxeram um paralítico para Jesus. Jesus, percebendo aquele que baixaram pelo telhado, percebendo o que estava no coração do povo, Jesus pergunta, o que é mais fácil? Dizer esse homem, perdoados são os teus pecados? Ou levanta-te e anda? A única vez que Jesus apresentou uma conversa, onde ele fala de níveis, ele nunca falou o mais difícil, ele falou o que é mais fácil. Porque para Deus não tem mais difícil, tem mais fácil. Ele diz, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, eu também te digo, levanta e anda. E o paralítico andou. Nós precisamos, quando falamos do sobrenatural, entender, se é uma palavra de Deus, Ele vai cumprir aquilo que falou. Eu disse para Abraão, vou te dar um filho. Através desse filho, todas as nações da terra vão se abençoar. Depois Deus disse, me ofereça o filho em sacrifício. Faz sentido? Não. Deus pode ser contestado? Não. Deus mente, muda de ideia no meio do caminho? Não. Isso leva Abraão a qual decisão? O livro de Hebreus diz que ele cria que Deus podia ressuscitar Isaac dos mortos. Porque o que ele falou antes, ele vai cumprir. Mesmo que eu peça para entregar esse menino. Sabe, essa coerência é fruto de conhecer, entender a Deus. E de tomar e sustentar uma decisão. A fé é uma decisão. Crer é uma decisão. Nós podemos percorrer as escrituras olhando texto, né, após texto. E como eu disse, nós vamos encontrar um padrão que se repete. Eu volta e meia comento isso aqui, né? Eu gosto de ler as escrituras procurando padrões que se repetem. E quando nós falamos de fé, não é diferente, porque nós estamos falando de princípios, nós estamos falando de uma doutrina, né? Olhando para cada declaração das escrituras, a gente vai encontrar vez após vez, né? Eu repito as mesmas coisas. Um dos evangelhos, né, fala a respeito de um cego de nascença sendo curado por Jesus. O evangelho de João relata isso, na verdade, no capítulo 9, a partir do verso 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, expulsado da sinagoga, o que foi curado. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor? Para que eu creia nele? Ele diz, eu quero crer. Mas quem é? Jesus respondeu, você já o tem visto. E é aquele que está falando com você. Porque até Jesus curá-lo, ele não tinha enxergado. Assim que passou a ver, ele sai fazendo a festa. E não sabia nem explicar quem foi que o curou. O verso 31 diz, então ele afirmou, eu creio, Senhor. E o adorou. Né? Quando eu olho para textos como esse, você vê alguém que diante da simplicidade de uma explicação de Jesus, o posicionamento, é isso, eu faço. Em Marcos, no capítulo 11, nós temos o relato de Jesus falando uma palavra contra uma figueira. E a Bíblia diz que ela literalmente se secou.
Eu vou ler a partir do verso 20 de Marcos 11. Passando eles pela manhã, viram que a figueira estava seca desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Verso 22. Ao que Jesus lhes disse: tenham fé em Deus. Porque em verdade lhes digo que se alguém disser a esse monte: levante-se, jogue-se no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Jesus está dizendo: tenham fé em Deus, é um imperativo. Eu e você que temos que ter fé. Ele está dizendo: é sua decisão. Eu tinha 15 anos de idade quando comecei a entender esse texto. E eu falei: eu posso falar para o monte? Eu sabia que Deus não estava falando da gente ficar brincando com a topografia terrestre. Mas os montes normalmente representam obstáculos. E naquela ocasião, aos 15 anos de idade, eu lembro que eu tinha uma verruga tinha surgido no meu dedo indicador da mão direita, né? E de repente essa verruga deu cria. Um dia um amigo meu percebeu, ele falou: cara, você tem uma verruga na ponta de cada dedo. E eu estou vendo uma que não é na ponta do dedo. Certeza que você é o cara que fica mordendo a unha e começou a morder a verruga. Ele falou: aí você vai morder a ponta do dedo, e plantou uma verruga em cada dedo. Eu até hoje não sei se tem base científica o que ele falou. Honestamente, nunca nem pensei de atrás até a hora de contar isso para você. Mas eu falei: como é que você sabe que é isso? Ele falou: porque eu tive o mesmo problema. Eu mordia uma, mordia os outros, foi passando. Eu olhei para a mão dele, não tinha nada. Eu falei: mas o que você fez? Ele falou: não, na época eu não era crente, fiz uma simpatia. Joguei o toicinho para trás, não sei o quê. Eu falei: sumiu? Ele falou: sumiu. Eu fiquei indignado. Eu falei: se alguém que não conhece o Senhor Jesus, crendo em uma fonte que não é confiável como a nossa, teve resultado, eu me recuso. Falei: meu primeiro monte para começar, ou 10 montinhos para eu começar treinando. Eu lembro que eu olhei para aquelas mãos. E eu falei: verruga, eu amaldiçoo vocês, como Jesus fez com aquela figueira e como diz que a gente também pode fazer. E eu decido falar: sai daqui da minha mão, vai para o mar. Eu na hora não sabia se tinha que mandar um mar específico. Falei: pode escolher o mar que quiser, mas não vai ficar aqui. E eu simplesmente esqueci do que aconteceu. No dia seguinte, acordei pelo hábito, fui morder a verruga, a mãe não achava, olho nas mãos, não tinha mais nada, tinha desaparecido tudo aquilo. E um garoto de 15 anos, quando tem uma experiência dessa, não adianta alguém chegar e dizer: sumiu por coincidência. Sabe, você começa a entender: peraí, eu decido crer, eu decido corresponder, eu posso acessar esses lugares. E gente, se Deus resolve verruga, que honestamente não acredito que seja nenhum problema de saúde sério, está mais para estético. Dr. Kelly, tem algum problema com a verruga que eu não conheço, ou é só estético? Se até isso ele está preocupado, você acha que problemas maiores que você está enfrentando, ele não vai se preocupar com você? Agora nós precisamos entender como acessar. E nós vamos ter que entender: a responsabilidade de crer é nossa, a decisão é nossa, e a gente começa com o quê? Com aquilo que a gente tem. O pai daquele menino diz: eu creio, a me ajuda com a minha falta de fé. Basicamente ele está dizendo: o copo está meio vazio, meio cheio. Eu começo olhando para a metade que tem. Ou seja, ele está dizendo para Jesus: eu não tenho o copo todo, mas essa metade eu decido usar. O Senhor pode me ajudar com o que falta? E esse é o grande ponto da virada. Eu comecei a entender que usar a fé que a gente tem é uma das melhores formas de fazer a nossa fé aumentar. E eu quero te mostrar isso pelas Escrituras. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Lucas, capítulo 17. No verso 3, eu vou começar no 3 e o 4. Jesus diz: tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer: estou arrependido, perdoe-lhe. Gente, honestamente, o ensino do perdão, até hoje, não era só para os discípulos aqueles dias, é um dos maiores desafios para nós. Quando Jesus fala isso, não só de perdoar, mas até 7 vezes por dia, você pensar que o dia acabou, zerou o crédito, o miserável pode começar tudo de novo. 7 vezes por dia, amanhã ele tem mais 7, depois mais 7, sem contar outra conta, que Jesus falou dos 70 vezes 7, e aí só vai ampliando. Versículo 5, então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Eles estão andando com Jesus, eles já estão vendo o morto recitar, o cego enxergar, o ouvido surdo ser aberto, o paralítico andar, leproso, né, ser purificado da sua lepra,
morto ressuscitar, milagre atrás de milagre. Mas eles olham para Jesus, beleza, crê nessas coisas, tudo bem, mas perdoar esse tanto, nós não temos fé. O que nos mostra o quê? Perdão não é sentimento, é decisão, e é uma decisão de fé. Mas eles olham para Jesus e dizem, aumenta a nossa fé. Isso significa que é só pedir mais fé? Não, nós temos que olhar para a resposta de Jesus. Ao que o Senhor respondeu. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a essa moreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. De novo Jesus fala de movimentar alguma coisa. Agora ele está diante de uma moreira, ele também fala de tirá-la, né, de mandá-la embora. A pergunta é, o que é que significa essa fala de Jesus? A NVI, a nova versão internacional, a versão que eu gosto de ler, recomendo, né? Mas muitas vezes essas versões, que elas não são por literalidade, elas são por equivalência, que elas tentam explicar em vez de só traduzir. Ao mesmo tempo que ajuda, às vezes atrapalha. Porque nesse versículo, a NVI cometeu uma infelicidade gigantesca. Eles traduziram assim o verso 6. Ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a essa moreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Gente, você vai vasculhar o original grego, nenhum lugar tem a palavra tamanho. Isso é uma suposição e totalmente equivocada e desalinhada com todo o restante do ensino da fé. Porque basicamente as pessoas dizem, não, se você tiver uma fezinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda, tudo está resolvido. Gente, faria sentido, em algum momento, Jesus repreender a fé pequena de alguns. Outro momento, elogiar a grande fé dos outros. Se a fé pequena já resolve tudo, então por que ele repreendeu os discípulos por uma pequena fé? E por que é que ele elogiou a fé grande de outros? E se tem fé pequena e fé grande, é porque fé cresce. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 3, ainda que eu tivesse tamanha fé a ponto de transportar os montes, você não vai transportar monte com a fezinha do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda. Mas o que é que Jesus queria dizer? Em outra parábola, ele fala da semente da mostarda e diz, é a menor de todas. Mas depois que você semeia e planta, e vem uma hortaliça, vem algo muito maior do que aquilo que você tinha. Até a quantidade de sementes multiplica. Jesus está dizendo sobre fé como semente, não tem nada a ver com o tamanho. E diz, usa o que tem, planta o que tem, e você vai colher mais do que tem. Porque cada vez você decide crer em Deus. Não importa se é uma experiência com verruga, e você vê funcionar, a fé se fortalece, a fé se consolida. E não tem descrente nesse mundo que vá fazer você simplesmente ignorar a experiência que teve. Quem está entendendo? Agora, se eu e você decidimos usar o que nós temos, essa decisão de usar o que nós temos, ah, pastor, mas o meu copo está pela metade. Use a metade. Olhe para ele e diga como esse pai, eu creio, eu vou usar o que eu tenho. E o resto, eu e você cremos que virá depois, virá dentro do processo, virá dentro, né, da caminhada. Eu fico olhando para alguns desses testemunhos, né, ao longo do caminho, de coisas que Deus me permitiu perceber, escolhas que tinha que fazer, que cria uma decisão, que a responsabilidade é nossa, que a gente tem que usar aquilo que a gente tem. E eu percebo que foram princípios que não apenas me sustentaram diante de adversidades, mas me fizeram ver muita intervenção de Deus. Nós podemos viver mais do sobrenatural. Nós podemos viver mais dos milagres de Deus. Isso não vai acontecer só porque você está lá dizendo, Deus, aumenta a minha fé. Ao mesmo tempo que você, como esse pai pode pedir aumenta a minha fé, Deus vai dizer, eu te dou o caminho, meu filho. Você mesmo pode aumentar. Usa o que você tem. Semeia o que você tem. Há formas e maneiras de multiplicarmos, de fazermos crescer a fé e de fortalecê-la, né? Eu olho, vou repetir mais uma vez a frase, texto após texto, relato após relato. Você gasta tempo principalmente no Novo Testamento. A palavra fé ela não aparece muito no Antigo Testamento, mas Hebreus 11 vai falar que todo mundo estava crendo, mas ela não aparece tanto. Mas quando você olha, né, pro Novo Testamento, você vai ver um exemplo atrás de outro. O Senhor Jesus vem andando sobre as águas. Pedro olha para Jesus e diz, se és tu, manda-me ter contigo. Jesus diz, vem. E o Pedro foi. E andou sobre as águas. Mas em algum momento ele aborta o sobrenatural. Porque a Bíblia diz que ele começa a reparar na força do vento e no tamanho das ondas. Uma boa definição de fé que eu gosto de usar é fé é manter seus olhos em Jesus na hora da tempestade. Mas se quer uma definição de incredulidade, fé é olhar para a tempestade em vez de olhar para Jesus. Se tem algo que pode sabotar o que você já está vivendo, que pode te desanimar, são justamente as circunstâncias.
No momento que Pedro olha, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Eu gosto desse detalhe. A Bíblia não diz que ele levou um caldo, sumiu para dentro da água de uma vez. Começou. Aquele chão está sendo comprometido. Ele vê que ele está perdendo algo. O que é que Pedro fez? Lutou contra aquilo. A Bíblia diz que na mesma hora ele grita. Não é só uma oração qualquer. E outra, aquele tipo de oração que nem deu tempo de enfeitar. Deu de Abraão, Isaac, Jacó. Porque tem uns crentes que eles oram bonito, gente. Abre, fecha o mar vermelho. Outro dia teve um que foi orar, a comida estava fria quando terminou. Eu fiquei olhando e pensando, precisava isso tudo? Mas Pedro só grita, socorro, me salva, né? Em outras palavras, ele está dizendo para Jesus, se o Senhor não intervir, eu vou sabotar o que o Senhor já me proporcionou viver. Eu preciso da sua ajuda para não sabotar o que eu já estou experimentando. E se eu e você decidimos usar o que tem, enquanto vamos pedindo socorro e ajuda, nós vamos multiplicar o que temos e vamos experimentar cada vez mais. Resultado, Pedro sabia nadar, gente. Tem vários textos que falam dele nadando como pescador. Mas Pedro não queria voltar nadando para o barco. Ele não ia morrer afogado se Jesus não socorresse. Mas ele ia perder o sobrenatural. Ele está dizendo do nível que eu já experimentei, daqui para frente, não é daqui para trás. Eu não abro mão disso. Eu quero até o fim. E a Bíblia diz que o Senhor o toma pela mão. E os dois voltam para o barco. Achei engraçado como muito pregador usa esse texto para falar da incredulidade de Pedro. Eu falo, pelo menos andou na água. E tu que nunca andou? E andou 2 vezes, a ida e a volta. Porque quando começou a afundar, pediu socorro para Jesus para andar a volta. Ou você acha que os dois voltaram nadando? Né? Então, quando a gente decide usar a fé que nós temos, nós vamos experimentar cada vez mais da parte de Deus. E não importa se vai levar um tempo enquanto você está lutando. Eu falei para vocês, 6 meses de espera daquela hérnia de disco. Mas eu estava o tempo todo dizendo, eu creio. Eu creio. Ajuda a minha falta de fé, não sei porque ainda não aconteceu. Eu creio. Ajuda a minha falta de fé. Eu vou repetir. Se Jesus repreendeu a fé pequena de alguns, elogiou a fé grande de outros. Se 2 Tessalonicenses 1:3 diz, a vossa fé cresce muitíssimo, é porque a fé pode crescer. Mas esse assunto, semana que vem, a gente não precisa estender. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu não quero insinuar que qualquer problema que você já teve, que não foi sobrenaturalmente resolvido, que são áreas onde nós falhamos por não nos posicionar em fé. Eu creio que quando você olha o todo da Bíblia, não dá para deduzir esse tipo de coisa. Mas certamente, muitos de nós já temos áreas que, se tivéssemos decidido crer, poderíamos ter mudado. Eu já contei várias vezes aqui que na ocasião do parto do Israel, meu primeiro filho, eu vi que a situação era séria, que era uma situação de morte. E eu entrei em desespero. Eu nunca senti tanto medo na minha vida. Correndo o risco de ser mal entendido por não poder explicar. Não era simplesmente perder uma criança. Eu ouvi as histórias em casa. Minha mãe teve 4 partos, nós éramos 3 homens. A caçula, que era uma menina, viveu 2 dias e faleceu. A gente sabia que ela estava com o Senhor. Não pudemos ter o convívio com ela, mas um dia certamente estaremos juntos. Pensando em quem foi, nós não temos algo tão complexo. Agora, para mim era, e as palavras que Deus falou a respeito dessa criança. E tudo aquilo que foi crido ao longo do caminho. Ou seja, não dá para aceitar que termine assim quando tem palavra diferente. Foi a decisão de Abraão. E naquele momento eu estou brigando com aquelas emoções. O Espírito Santo falou comigo, faça uma escolha. Você pode ficar sentado chorando e enterrar o seu filho. Ou você pode se levantar, posicionar em fé e fazer alguma coisa. E eu enlouqueci, eu surtei, eu tive um surto de fé. Eu levantei e comecei a repreender tudo quanto é demônio, espírito de morte, tira a pata suja do meu filho agora. Você não vai fazer nada. Comecei a declarar palavras de fé. Curioso que o obstetra que fez o parto, que era alguém muito conhecido na cidade, por quase 3 anos, depois do parto, ele ainda mandava a gente na igreja para pedir oração. Sempre que ele estava diante de situações, de diagnósticos complexos, e ele dizia, eu não posso fazer nada por você. Ele dizia, mas tem um povo lá
que eles entendem alguma coisa que a gente não explica. Eles sabem crer e ver as coisas funcionar. Tem um pastor que ele é pai de um menino, ele dizia assim, eu chamo de menino milagre. O médico dizia, não tem explicação, mas esse menino ficou 1h10 sem respirar. Não tinha como estar vivo, não tinha como estar sem sequela, não tinha como ter acontecido. Gente, nós podemos experimentar mais. E muitas vezes, porque só não entendendo o princípio, achando que Deus é que tinha que fazer. Além de nos magoarmos com Ele, nos distanciarmos dele, nós não vemos intervenção. Assim entendemos que o tempo todo Ele está dizendo, a responsabilidade é sua. Não olhe para mim dizendo se pode. O Senhor olhou para aquele pai e falou, tudo é possível que crê. Eu te devolvo a batata quente. Você tem que ter o posicionamento. Nós servimos a um Deus grande, extraordinário. Não quer dizer que toda e qualquer situação tem que ser resolvida só com milagre. Mas nós precisamos ter o bom senso, discernimento, estar sensíveis ao Espírito Santo. Saber como avaliar essas coisas. Mas uma coisa eu tenho certeza. Nós podemos viver mais do sobrenatural. E você não precisa esperar uma vez por ano, uma conferência, para de repente ter uma experiência com o Espírito Santo aqui ou lá. Nós podemos viver milagres, gente, em base contínua. Eu lembro de uma conversa que eu tive com um ateu que eu estava tentando evangelizar. E eu falei, eu vou te dar algumas experiências, só nessa área de cura. E quem são os médicos que acompanharam tudo que aconteceu na minha família? Eu lembro que no final ele falou, no seu lugar até eu acreditava. Porque ele falou, não é possível que alguém veja isso com tanta frequência e não consiga acreditar. Eu falei, exatamente. Falei, eu acho que sua fé para não crer é maior do que a minha. Seu esforço é muito maior do que o meu. Mas, gente, nós podemos experimentar mais. Eu não quero encher a sua cabeça de doutrina, eu quero só simplificar o princípio. A responsabilidade de crer é nossa. Crer é de fato uma decisão. E se a gente usar o que nós temos, mesmo que a gente não tenha muito, eu posso contar um monte de testemunho, onde eu percebi que minha fé não estava pronta, não estava funcionando. Coisas que eu não tive resposta, coisas que eu desisti. E lá na frente Deus fez algo parecido só para dizer, se você tivesse continuado a acreditar. Mas com essas coisas todas nós vamos aprendendo que nós podemos ir além. Nós podemos avançar. Se você quiser saber como ter mais fé, volta domingo que vem. Acho que foi tipo cenas dos próximos capítulos, né? To be continuated. Pai, oramos por cada um dos nossos irmãos. Pai, nós te pedimos mais do que ensino de princípios, mais do que clareza doutrinária. Nós oramos por aquele sopro fresco e vivificante do teu Espírito, provocando cada um de nós a uma resposta à tua palavra. A resposta de assumir a responsabilidade de crer. A resposta de decidir acreditar e confiar no Senhor de todo o coração. A resposta de decidir usar aquilo que nós temos, enquanto usamos, avançar para o crescimento e a multiplicação da fé. Estende a tua mão, fortalece os meus irmãos e irmãs. É hora que tudo aquilo que estava trazendo desânimo, abatimento, a força das circunstâncias, o ataque dos espíritos de incredulidade, que isso sejam agora substituídos pela ação poderosa e sobrenatural que só a tua palavra pode, debaixo da ação do teu Espírito, produzir. Nós oramos por isso, Senhor. Mais do que encorajamento emocional, nós oramos que o Senhor de fato traga empoderamento, fortalecimento espiritual para a fé de cada um, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Se você crê, concorde, amém? Se você recebe essa palavra, diga eu recebo, em nome de Jesus.